Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos nessa manhã na Tua presença. Se dispensa para nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, que à luz da Tua palavra possamos conhecer um pouquinho mais de Ti, um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós Te louvamos, Senhor. Com os nossos corações cheios de gratidão, nós falamos a Ti que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor fale conosco, Senhor. Se dispense para nós. Não permita, Senhor, que saiamos daqui hoje da mesma maneira que entramos, mas que a Tua palavra possa trazer transformação ao nosso interior. Em Teu nome é que nós oramos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade às mensagens sobre o Evangelho de Deus. Ontem compartilhei com os irmãos a mensagem que tem por título O Caminho da Salvação. O que Cristo fez por nós na cruz e o que Deus consumou por nós na cruz. Nós vimos ontem que nós somos salvos por um único e exclusivo caminho, que é por nossa fé, pelo crer. A palavra de Deus em Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós e é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Da parte de Deus é graça, da nossa parte é fé. A palavra nos diz muito claramente sobre isso. Queria repetir esses números, que falei com os irmãos ontem. Só no Novo Testamento nos é dito 115 vezes que se você crer, você é salvo. Outras 35 vezes nos é dito que pela fé nós somos justificados. São 150 vezes dito no Novo Testamento que se pelo crer, somente pelo crer, o único e exclusivo caminho é esse, que pelo crer nós somos salvos. Compartilhamos também com os irmãos que o homem, pela sua mente obscurecida e muitas vezes por conceitos naturais, amém. Perdão, irmãos. A tecnologia falha, mas a nossa fé não. Se você crê, único e exclusivamente crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele é o seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. João 3,16 diz que se você crê, você tem vida eterna. A palavra é muito clara, muito enfática sobre a nossa salvação. O porquê disso? Não que a Bíblia seja um livro de repetição. A Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro de afirmação e de confirmação de promessas. O Senhor fala dessa forma para nós na Bíblia, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, para que nós não tenhamos nem no nosso coração, e muito menos na nossa mente, quanto a dúvida alguma, quanto o que Deus fez na cruz através de Cristo. Por isso o Senhor é tão enfático em dizer que nós somos salvos única e exclusivamente pelo nosso crer. Compartilhamos ontem com os irmãos também sobre o fato de guardar a lei, as obras da lei. Que o homem não tem condições de guardar a lei. Que a lei veio para mostrar ao homem que ele era um pecador. E uma vez que amém. Uma vez que o homem viu que era um pecador, ele se tornou um transgressor da lei. E por ser um transgressor da lei, agora ele era um pecador e precisava pagar um salário pelo seu pecado. E a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Esse homem estava condenado. Nós entendemos que o homem não tem condições de ser justificado por obras da lei, porque a nossa carne
enquanto natureza terrenal e carnal, ela não se submete à vontade de Deus. Isso é algo que nós temos que ter muito claro na nossa mente. O homem não pode ser justificado por causa da carne e da natureza terrena por obras da lei. E hoje eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre as nossas obras, junto com os irmãos. Ainda no texto de Efésios 2, a partir do versículo 9, nos diz assim, vou ler o 8 para a gente complementar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, da parte de Deus é graça, da nossa parte é fé. E ele diz, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Ou seja, Deus deu para nós, Deus fez por nós. Nós não merecíamos, mas Deus nos salvou. Nós não fizemos nada e continuamos ainda não merecendo. Foi Deus tudo quem fez. E no versículo 9 ele diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui nos diz algo muito claro nessa palavra. Não de obras, para que ninguém se glorie. Conhecendo a nós mesmos como homens natural, nós sabemos que nós temos muita facilidade em reconhecer os nossos feitos, não é verdade? Quando a gente faz algo, né, algo bom, e se você for elogiado, então você fica que nem um pavão ali, né? Puxa vida, bom, algo realmente notável. Mas lá na cruz, quando Cristo diz para Deus que foi tudo consumado, antes de entregar o seu Espírito, ele diz, está consumado. Ou seja, está pronto, está confirmado. Foi 100% feita as justas exigências de Deus. Foram atendidas todas as exigências de Deus na cruz, 100%. Deus não deixou 0,001% dessa obra para que o homem pudesse fazer. Por que ele não deixou nada na obra de redenção para que o homem pudesse fazer? Justamente para que o homem não pudesse se justificar diante de Deus. Para que a glória fosse totalmente do Senhor. Se houvesse lá esse 0,01% de obra do homem, ele chegaria diante de Deus e falaria, está vendo o que eu passei? O que eu fiz para me poder ser salvo? Poderíamos dizer uns para os outros, olha o quanto eu sofri pela minha salvação. Olha o quanto eu sou bom. Está vendo essa obra maravilhosa da salvação? Ali tem o meu dedo. Só um exemplo, né? A gente quando constrói uma casa, a casa está prontinha, pintadinha, vidros, parte elétrica, parte hidráulica, tudo prontinho na casa. É praxe você, por último, trocar as chaves da fechadura. Por quê? Porque muita gente entra, muita gente trabalha na obra, por segurança você faz isso, não é? O chaveiro vai lá, ele tira um único parafuso da fechadura, troca o tamborzinho que já vem com as chaves prontas e põe esse parafusinho lá também. Ele pode dizer que participou da obra? Ele pode dizer que participou da obra. Talvez ele trabalhou lá coisas de 3 minutos, numa obra talvez de 1 ano. Ele trabalhou 3 minutos para poder trocar esse tamborzinho da fechadura. Ele disse, eu participei daquela obra. Se alguém passar lá na frente daquela casa linda, maravilhosa, pintadinha, fala, nossa, que casa bonita, que casa bem feita, que projeto excelente. Ele fala, eu participei, eu trabalhei. E ele tem o direito de dizer sim. Mas nós não temos esse direito de dizer que nós participamos nesses 1 minuto da nossa salvação. Porque o único caminho que nós temos da nossa salvação é crer. Efésios 1, versículo 11, diz assim, nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Deus faz tudo conforme a sua vontade para que nós, que recebamos o benefício da salvação, sejamos para louvor da glória de Deus. Para que nós não nos gloriemos nisso. Tudo foi o Senhor quem fez, irmãos.
Tudo foi o Senhor quem fez. Mateus 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Qual luz que brilhe? A nossa luz. Ou seja, o nosso testemunho, as nossas boas obras. Mas ela tem um motivo: para que vejam as vossas boas obras. Por quê? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras são para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Nós devemos agradecer o Senhor por tão rica salvação. Mesmo no dia, naquele maravilhoso dia, quando nós estivermos lá no céu, nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, ainda assim nós temos que agradecer e dar todo louvor a Ele. E o céu se encherá de ações de graça e de louvor ao Senhor. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor pela obra de Cristo. Efésios 2, versículo 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nos diz, no versículo 8 e 9, o Senhor nos fala da salvação e da graça. No versículo 10 ele fala das nossas boas obras. Mas prestem atenção na sequência disso. Primeiro nós recebemos a graça. Nós cremos e somos salvos. Depois é que nós praticamos as boas obras. Ou seja, as nossas boas obras é a evidência de que um dia nós cremos e fomos salvos. Não é um caminho, uma condição ou uma exigência para a nossa salvação, mas é algo que Deus preparou através da sua graça e do seu Espírito dentro de nós, para que seu amor pudesse fluir através de nós. Ou seja, que as nossas obras fluam aquilo que Cristo colocou dentro de nós. Louvado seja o Senhor para isso. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que trabalhar. Nós temos esse conceito equivocado na nossa mente, que nós temos que fazer algo para o Senhor, que nós temos que merecer a nossa salvação. Nossa, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me consertar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso reformar a minha vida de uma forma que eu me torne merecedor da salvação. Eu preciso fazer algo para que eu possa ser salvo. Tira esse conceito da sua mente, irmãos. Tira esse peso do seu coração. Para que sejamos salvos, nós precisamos única e exclusivamente em crer no Senhor Jesus. Uma vez que você faça algo, trabalhe para que você seja salvo, você é merecedor de um salário. Você se torna merecedor, você fez algo para que você receba aquilo. Isso é o mérito, a questão do mérito. Na salvação não existe o mérito. Romanos 4, a partir do versículo 4, diz assim: ora, o que trabalha, ou seja, fez algo, trabalhou, o salário não é considerado um favor, mas sim uma dívida. E quando entra a questão do trabalho, do labor, da recompensa, aí você tem que pagar por isso. É justo que alguém que trabalhe receba o seu salário. Mas o versículo diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Aquele que não fez nada, aquele que não merece, mas que crê, aquele que crê, esse recebe a justa salvação do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor porque nós não merecemos, não merecíamos e continuaremos não merecendo. Mas pelo seu grande amor que nos amou de tal maneira, Cristo morreu na cruz e nos justificou e nos tornou salvos. E nós recebemos vida eterna por isso. Louvado seja o Senhor. Queria ler um texto para os irmãos de Filipenses 2, ainda dentro desse sentimento, que diz assim, Filipenses 2, a partir do versículo 12:
Assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui Paulo está dizendo algo sobre a nossa salvação, sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Isso pode pensar que agora nós temos que fazer algo para poder ser salvo. Se você lê esse versículo de forma fria, e sem ter a clareza do que o texto diz, você pensar, poxa vida, eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que fazer. O que o irmão disse lá no púlpito no domingo está equivocado. Mas nós temos que ter um entendimento disso. Do versículo 13 diz assim: por quê? Por quê? Por que você tem que desenvolver a sua salvação? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, porque Deus efetuou em você o operar da sua vontade, aí então é que você desenvolve a sua salvação. O desenvolver tem no seu aspecto original, no seu significado original, quer dizer para fora. Desenvolver quer dizer de dentro para fora. Ou seja, uma vez que Deus opera dentro de você, o operar e o realizar dentro de você, então você põe para fora, ou seja, desenvolve, você põe para fora a sua salvação. Se Deus ainda não operou dentro de você, não tem como você desenvolver a sua salvação. Nós temos muitas vezes esse sentimento equivocado de que, vamos dizer, né, Deus traz o material, tudo aquilo que precisamos e a gente trabalha para edificar. Na verdade, só Ele é quem edifica. O material é Ele, a edificação é dEle, a obra é dEle e nós não temos parte alguma quanto a isso. Amém? Irmãos, eu queria dizer também com os irmãos nessa manhã um outro aspecto muito rico e que nós precisamos ter clareza, ainda nesse caminho da nossa salvação, que é a diferença entre vida eterna e o reino dos céus. Muitos de nós ainda não têm a clareza disso, do que é vida eterna, do que é reino dos céus. E eu vou mostrar essas diferenças para os irmãos de uma forma didática, diferença 1, diferença 2, para que a gente tenha bastante clareza com isso. Mateus 11, versículo 12, nos diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Versão King James diz assim: desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de violência se apoderam dele. Vamos deixar esse texto bem claro. Primeiro diz que é sobre o reino dos céus. E aqui nos diz que para você se apoderar do reino dos céus, você precisa fazer algo. A palavra diz que nessa versão Almeida, que nós temos que nos esforçar. O reino dos céus é tomado por esforço. Versão King James diz até que é por violência, à força. Ou seja, você tem que fazer algo para você merecer o reino dos céus. Primeira diferença entre o reino dos céus e a vida eterna. Vida eterna é para eternidade. O que a palavra diz? Vida eterna. Vida para eternidade. Qual é o começo da eternidade e o fim da eternidade? Não existe. É eterno. Aquilo que é eterno não tem começo e nem fim. Mas o reino dos céus tem começo e tem fim. O reino dos céus começa quando Cristo voltar na sua segunda vinda sobre essa terra. Quando Cristo vier reger, trazer a autoridade de Deus sobre essa terra. E esse período é o que a Bíblia chama de 1000 anos, de milênio. Ou seja, quando Cristo vier e Ele trazer os seus para junto dEle, esses que tomaram para o esforço, que com violência, que fizeram por merecer, vai estar com Cristo regendo a terra durante esses 1000 anos. 1 Coríntios, versículo 15 e 24, diz assim:
Depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda autoridade e poder. Então nós vemos que a vida é eterna, é para a eternidade, não tem fim. Mas o reino tem começo e tem fim. Uma segunda diferença, diz a maneira que o homem entra no reino e como obtém a vida eterna. João 3,16, um versículo que a gente conhece muito, diz assim: porque Deus nos amou de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Que maneira que nós recebemos a vida eterna? Crendo. Mas o reino, Mateus 7,21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Os irmãos percebem a diferença? A vida eterna, para a gente obter a vida eterna, você precisa única e exclusivamente crer no Senhor. Mas para que você possa entrar no reino dos céus, você precisa fazer. A palavra é bem clara: fazer requer esforço, requer perseverança, requer dedicação, requer clareza da palavra de Deus. Você precisa fazer algo que é a vontade do Pai. Olha Mateus 5, a partir do versículo 3, nas bem-aventuranças, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino do céu. Condição: pobre de espírito. Aqueles que são pobres de espírito. O que é pobreza de espírito? É seu espírito estar vazio de uma forma que somente o Espírito de Deus governa todo o seu ser. Isso é ser pobre de espírito. Quer dizer que o seu orgulho, a sua personalidade, a sua alma latente não tem poder sobre o seu corpo ou sobre as suas vontades. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você é que governa a sua vida. Versículo 10, ainda de Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você tem sido perseguido por professar o nome do Senhor Jesus? Você tem sido afastado da família natural, deixado de lado das festas de fim de ano, das confraternizações, porque você é chamado de crente, aquele que crê? Você tem sido perseguido por falar a verdade e não abrir mão da salvação que Cristo te deu? Esse é um dos requisitos para entrar no reino dos céus. Versículo 20 ainda de Mateus 5. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como é que está o seu senso de justiça, visto que somos filhos de Deus? Como é que é o seu senso de justiça, a sua maneira de lidar com as pessoas e também na presença de Deus? Ela tem que exceder e muito a dos escribas e fariseus. Ou seja, ela tem que exceder muito mais toda a lei que Deus deu no Velho Testamento. Tudo aquilo que é lei e que os escribas e fariseus guardam, você tem que ter acima disso, para que você possa merecer o reino dos céus. Terceira diferença, a nossa atitude. A vida eterna hoje, nós não precisamos mais procurar pela vida eterna. Nós só precisamos crer. Por mais que isso seja simples aos nossos olhos, ao nosso conceito natural, por mais que o homem ache que é tão fácil assim ser salvo, a nossa atitude quanto a isso é somente crer. Mas o reino, nós precisamos buscá-lo diligentemente. Nós precisamos perseverar, com força e com violência até.
Paulo, em Romanos 7, ele diz assim: infeliz o homem que sou, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava dizendo: a minha alma é tão latente, é tão forte, que eu me sinto infeliz. Só a obra de Cristo pode livrá-lo disso. Em 8:1, Romanos 8:1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui está a diferença entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão se esforçando para estar em Cristo. Quarta diferença: a maneira em que Deus considera o reino e a vida eterna. Como é que Deus considera o reino e a vida eterna? A vida eterna é graça. E se é graça, é um presente gratuito a cada um de nós. Nós recebemos sem fazer nada. Deus vê dessa forma. Nós não precisamos fazer nada. Mas e o reino? Como é que Deus vê isso? Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é um dom gratuito. Mas o reino, nós temos que prestar atenção ao que a palavra diz. Porção de Mateus 20, versículo 21 diz assim: e ele perguntou: o que queres? Respondeu: dize-me, no teu reino, estes meus 2 filhos, deixe-me os meus 2 filhos, que um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Aquela porção da mãe que tinha os 2 filhos diante do Senhor Jesus. E Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis, pois vós podeis beber o cálice que eu hei de beber? O Senhor Jesus estava dizendo sobre o sofrimento dele na cruz. Você vai poder morrer para poder receber o reino? Versículo 23, ela respondeu: podemos. Ou seja, eles estavam dispostos até morrer para receber o reino. No 23 diz assim: de fato bebereis do meu cálice, ou seja, você vai morrer. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Isso pertence àqueles para quem o meu Pai o preparou. Ou seja, a maneira com que Deus vê o reino está dentro do coração de Deus, recompensar aqueles que merecem. Não depende de nós. Os irmãos lembram daquela passagem em que Cristo está crucificado? Lá em Lucas 23, existe um ladrão à sua direita e outro à esquerda, uma passagem bem conhecida dos irmãos. Um daqueles ladrões se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, estiveres no teu reino. Os irmãos sabem o que o Senhor Jesus respondeu? Lucas 23, 42 e 43, versículo 42 diz assim: ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta do Senhor Jesus no versículo 23 diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor não disse no reino. Sabedoria do Senhor Jesus, porque aquele homem não fez nada. Pelo contrário, ele teve uma vida de crimes, de muita coisa errada. Ele realmente não merecia estar no reino. Mas o Senhor disse para ele que ele estaria no paraíso. Que paraíso é esse? Ele foi salvo, porque ele creu no último minuto de vida dele. Isso é uma diferença. Uma quinta diferença sobre o reino e a vida eterna: preservar a própria vida. A Bíblia não diz de forma alguma que nós temos que morrer para ser salvo. A Bíblia não diz, e isso é explícito e claramente. Nós não precisamos morrer, nós não precisamos dar a nossa própria vida para que a gente seja salvo. Nós só precisamos crer. Mas olha o que diz Apocalipse quanto ao reino. Apocalipse 20, versículo 4. E vi os tronos, e os que se assentaram sobre ele foi dado o poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e não adoraram a besta e nem a sua imagem.
e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Houve homens na face da terra que, por causa do reino, pelo privilégio de reinar com Cristo no milênio, de estar no milênio diante do Senhor, eles sacrificaram a própria vida pelo privilégio de reinar com o Senhor. Sexta diferença, isso é um calcanhar de Aquiles, quanto às riquezas, quanto aos bens materiais. A vida eterna não faz diferença se você é pobre, rico, se tem bens materiais, se você possui bens nessa terra, ou se você não tem nada. Eu digo financeira, materialmente. Você só precisa crer. Somente crer. Mateus 19, a partir do versículo 23, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não estou dizendo que você tem que dar tudo que você tem para os pobres e seguir o Senhor Jesus. Esse texto diz o seguinte, que as riquezas não podem tomar o seu coração. O dinheiro não pode tomar o lugar que é de Deus na sua vida. Se isso acontece, é impossível você reinar com Cristo. Por que é impossível? Aqui o Senhor dá essa ilustração do camelo. É possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Ou seja, se o seu coração está tomado pelas riquezas materiais, pelo dinheiro desse mundo, por tudo que a riqueza te traz, e você não tem a clareza de que Deus é a fonte de todas as coisas para o Filho de Deus, então dificilmente, posso afirmar, de acordo com a palavra de Deus, será impossível você reinar com Cristo. Que nós saibamos, irmãos, que Deus é a fonte de todas as coisas. Tudo que nós temos e tudo que nós possuímos vem de Deus. Os filhos de Deus vivem por essa realidade. Se você tem mais ou tem menos, se tem pouco ou não tem nada, e se tem milhares, se você tem a clareza no seu coração de que isso vem de Deus e você está apenas administrando isso dessa terra, você ainda pode ter esperança de reinar com o Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. Sétima diferença. A vida eterna não é por graduação, por mérito. Um merece mais, um merece menos. A palavra de Deus não diz que alguém vai ter 10 anos a mais ou 5 anos a menos. Todos nós fomos salvos para a eternidade. Mas no reino do Senhor, existe uma graduação. Lucas 19, a partir do versículo 16, diz assim: Então veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Alguém que recebeu algo e que fez rendeu o dobro, ou seja, trabalhou, se esforçou, teve resultado. Versículo 17, e ele lhe disse: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aí veio uma segunda pessoa, versículo 18, veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina reinou 5. Aquele que tinha a mina, que rendeu 10, recebeu autoridade sobre 10 cidades. Mas teve um que rendeu somente 5. E o Senhor responde: a esse também disse: tu igualmente estarás sobre 5 cidades. Os irmãos veem esse merecimento. A vida eterna não é por mérito. Uma vez que você creu, você está salvo. Mas o reino requer a nossa perseverança. O reino tem a ver com a salvação da nossa alma, de quem nós somos de verdade, com a personalidade que ainda habita dentro de nós, antes que esse corpo possa se tornar um corpo redimido.
E a vida eterna tem a ver com a salvação do nosso espírito. Uma vez que nós cremos, nosso espírito é unido ao Espírito de Deus. Quando ele fala que é todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Uma vez que nós cremos, nós somos unidos ao Senhor em espírito e nós somos salvos. Mas a nossa alma precisa ser trabalhada. Esse velho homem que ainda insiste nessa briga interior dentro de nós precisa ser trabalhada. E que se nós permitirmos que esse espírito que está dentro de nós transforme o nosso ser de maneira que a gente consiga fazer a vontade de Deus, aí então nós mereceremos o reino. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos estão tendo clareza sobre isso? Isso é algo, irmãos, que a Bíblia quer deixar muito claro para nós, para que nós tenhamos segurança diante de Deus quanto à nossa salvação. Para que sejamos claros e que não haja dúvida alguma sobre o que Cristo fez na cruz por nós. Lá em João 11, esse versículo para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 11. Tem um versículo que diz assim, versículo 25. Disse-lhe Jesus, Jesus é quem está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém? Os irmãos creem nisso? Então eu vou ler novamente para que os irmãos possam dizer o amém mais forte. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem um versículo ainda em João 10, versículo 28, e diz assim: eu lhes dou a vida eterna, o presente da vida eterna, a graça da vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui o Senhor Jesus está dizendo isso naquela passagem que Ele é o bom pastor. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais, ou seja, não existe possibilidade, jamais perecerão. E ninguém, não existe ninguém que as arrebatará da minha mão. Você tem dúvida que Cristo te deu a vida eterna e que você não a perde? Quero perguntar isso para os irmãos novamente. Perguntei ontem na reunião, quero perguntar novamente. Você tem dúvidas que você perde a sua salvação? Você acha que tem algo que pode te tomar esse presente de Deus? Você acha que existe algo nessa terra, ou algo que você fez, de tão terrível ou de tão ruim, que uma vez que você creu, você perde a sua salvação? Versículo 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Queria ler ainda com os irmãos Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu e você, estamos bem certos de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes. Ou seja, qual é a força maior que hoje nós temos na terra? É a morte. Eu falo força natural. Uma vez que você morreu, acabou, né? A Bíblia diz: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, que são seres celestiais, nem os principados, que são seres malignos, nem as coisas do dia de hoje, do presente, nem as coisas do porvir, que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, ou seja, tudo, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem dúvidas quanto à sua salvação? Eu, pela misericórdia do Senhor, não tenho, irmãos. Compartilhei com os irmãos a minha experiência. Quando me converti numa outra denominação, eu tinha esse peso sobre mim, que se eu mentisse ali, eu fizesse qualquer coisa errada, Deus me castigaria e me tomaria a salvação. Que se eu fizesse algo que decepcionasse o coração de Deus, eu perderia a minha salvação. Que se eu brigasse com um colega na escola, eu perderia a minha salvação. Que se eu assistisse à televisão, um futebol ou um filme qualquer, eu perderia a minha salvação, estaria pecando contra Deus. Que se eu fizesse, falasse ou pensasse algo impróprio, eu perderia a minha salvação, algo que desagradasse a Deus. E aquilo era um peso sobre as minhas costas, algo que pesava sobre a minha mente e sobre o meu coração, que me tornava refém da minha carne, daquilo que sou, porque eu sou frágil, falho e mortal. Constantemente eu pecava, constantemente eu errava. O André ainda compartilhou conosco ontem isso, eu achei interessante. Ele falava assim: eu amanhecia cheio de alegria porque eu era salvo, mas pecava ali na hora do almoço, eu já estava indo para o inferno. Tinha isso na nossa mente. Quando Deus me deu a clareza de que uma vez que eu criei, eu não preciso merecer, foi tudo obra de Deus, foi Cristo quem fez lá na cruz por mim, e 100% foi Ele quem fez, eu não tenho nada a ver com isso, a não ser o crer. O preço quem pagou foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele que foi julgado por Deus, e foi 100% cumprida todas as exigências justas de Deus na cruz. Isso foi uma clareza para mim, foi uma segurança para mim, foi algo gratuito de Deus para mim, e hoje eu louvo e agradeço a Deus por essa clareza. O reino é melhor do que a vida eterna? Não sei dizer aos irmãos. Cabe o coração de cada irmão pesar sobre isso. Mas saiba que para você reinar, você precisa crer primeiro. Para que você possa estar naquele dia, quando Cristo voltar e Ele falar: vem para cá, fica à minha direita e à minha esquerda, para que juntos possamos reger essa terra, você precisa crer primeiro. E que o reino é um merecimento, é um galardão, é uma recompensa para aqueles que permitiram ser transformados pela vida divina dentro de você e dentro de mim. O reino é por esforço, como a palavra diz, é por violência muitas vezes, é tomado à força, é por perseverança realmente, nós perseverarmos em vivermos dentro da esfera do amor de Deus. Nós nos permitirmos e sair da autoridade desse mundo, dos governos desse mundo, do ambiente desse mundo que é de Satanás, toda essa autoridade, governo maligno que existe, e vivermos na esfera do reino do Filho do seu amor. Só dessa forma nós vamos merecer o reino. A gente olha para a situação do país, do mundo, o mundo hoje está em crise. Não existe nada de certeza na economia, nas relações pessoais, no trato de governantes e no mundo. Tudo existe uma crise, tudo existe um dilema, tudo existe um ser e um porquê. Os irmãos acompanham isso.
Mas qual é a esfera dos filhos de Deus? Você crê que o Trump pode dar uma canetada lá e resolver os problemas do mundo? Você crê que a ONU possa, numa decisão daquelas históricas, resolver todas as questões sociais e financeiras que estamos vivendo? Você acha que pode ser um governo X ou um governo A para ser presidente do Brasil e que vai resolver os problemas? Quanto às nossas questões pessoais, problemas de família, de relacionamento, de doenças, de trabalho, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, quem que resolve todas essas coisas para os filhos de Deus? Nós achamos muitas vezes que por toda essa situação de desolação, de descrença, de caos, nós estamos envolvidos nisso. Nós não estamos envolvidos nisso mais, irmãos. O Senhor nos tirou já disso. Ele nos transportou, a palavra diz lá em Colossenses que nós fomos transportados, ou seja, nós não fizemos nada. Nós cremos, entramos no elevador e o Senhor nos levou para o reino do Filho do seu amor, numa esfera celestial. E é lá, nessa esfera, que nós vamos conseguirmos ser transformados a ponto de merecer o reino. Mas hoje o que eu quero deixar bem claro com os irmãos é que nem eu e nem você, ou qualquer outra pessoa que crê no nome do Senhor Jesus e crê com o seu coração, perderá a sua salvação. Tenha segurança nisso, irmãos. Tenha segurança nisso. Eu queria ler aquele versículo de João 10 novamente com os irmãos para a gente orar nesse sentido. Lucas, projeta para mim, por favor, João 10, versículo 28. Irmãos, vamos ler junto com o Espírito forte? João 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém... 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as arrebatará. Eu e o Pai somos um. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor um dia pagou todo o preço por nós, que a Tua obra na cruz, ela é 100% suficiente para nos redimir e nos salvar dos nossos pecados. E por esse fato, Senhor, nós te agradecemos, diante da Tua igreja e na Tua presença, Senhor. Obrigado por tão grande e maravilhosa salvação. Se ainda existe irmãos no nosso meio que têm dúvidas quanto a isso, Senhor, te pedimos que a Tua luz possa brilhar. Tira todas as dúvidas do coração dos irmãos, Senhor Deus, porque o que Tu fez é insubstituível, é irreparável. Não há nada a mais a ser feito, nós só precisamos crer em Ti. Ainda te pedimos que a Tua vida divina possa trabalhar o nosso interior, que possamos ser lavados pelo Teu precioso sangue, que o nosso coração seja visitado pelo Teu Santo Espírito, e que a nossa mente possa ser lavada pela Tua palavra, para que sejamos salvos ainda da nossa alma, e que o Teu Espírito possa nos transformar. E quando aquele dia chegar, Senhor, nós seremos vencedores contigo. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós te louvamos por tudo que Tu és. E sabemos que nós somos pecadores e miseráveis. Mas um dia nós recebemos a Ti, que é o nosso único e suficiente Salvador. E por meio disso o Senhor nos fez filhos de Deus. E hoje, como filhos, nós estamos na Tua presença e te pedimos: abençoa a Tua igreja que está em Uberaba, cada irmão, cada irmã, de forma individual. Te pedimos a Tua bênção sobre cada família também, Senhor. O Senhor possa alcançar aqueles que ainda não Te conhecem. E que juntos possamos dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a Tua promessa, e nós cremos nela. Louvado seja o Senhor. É em Teu nome que nós oramos nessa manhã, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos.